Alô, alô, boa noite! Sejam bem-vindos. Boa noite. Alô, alô, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, vão votando aqui para mim, se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Bota aqui nos comentários, por favor, antes da gente começar. Boa noite, nossa primeira live, uma live solo. Então, vou me apresentar. Eu sou a doutora Patrícia Magier, para quem não me conhece, ginecologista, com foco na saúde feminina, na saúde da mulher 40 a mais, buscando sempre a sua melhor versão. Obrigada, já vi que está tudo ótimo. Então, vamos começar a nossa live. Eu sou médica, ginecologista, com uma visão integrativa funcional e resolvi estar presente toda semana. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos um encontro aqui na rede social para podermos estar mais próximas, poder estar mais juntas, podermos trocar, formar uma grande comunidade onde eu possa tirar dúvidas de vocês, das dúvidas que eu coloco em caixinhas de pergunta, que a dúvida de uma é sempre a dúvida da outra. Vamos falar de vários assuntos, cada semana vamos falar de um assunto. Então, sempre ligada à saúde feminina. Fiquem à vontade nos comentários para poder fazer os questionamentos, as perguntas, as dúvidas que vocês têm. Eu vou respondendo ao longo dessa live. Já convidam amigas, tem aqui um aviãozinho aqui embaixo. Vocês já podem enviar o convite para pessoas que possam estar se beneficiando, se juntando a nós. Quem ainda não me segue lá em cima tem um botãozinho para poder seguir. E sempre me perguntam o motivo de eu falar tanto na saúde, principalmente da menopausa. E eu vou contextualizar nessa primeira live alguns conceitos muito básicos, mas a gente sabe que o óbvio também precisa ser dito, que muitas pessoas não sabem. E eu sempre acreditei que a informação é o nosso dom, é o nosso bem, que ninguém tira. Então, quanto mais a gente possa informar as mulheres de como elas podem transformar as suas vidas, com certeza isso elas podem levar para os seus médicos, para os seus consultórios, para o seu estilo de vida e a poder entender como que pode fazer dessa fase 40 a mais, e eu vou explicar o porquê do 40 a mais, e de ser tão transformadora e inspiradora para todas as mulheres que estão aqui me seguindo. Então, vamos começar. Por que é tão importante falar dessa fase da mulher? Na verdade, a gente acredita que até 2030 vamos ter mais de 1 bilhão de mulheres na menopausa, sabendo que a cada ano se imagina mais de 240 milhões. Vocês conseguem imaginar? É um número muito expressivo. É um número muito expressivo de mulheres que hoje, com uma longevidade muito maior, passam mais de 1/3 da sua vida depois da menopausa. Em pensar que quando eu estava na faculdade, 30 anos atrás, já são 30 anos de estrada, eu aprendi que depois que a mulher está na menopausa, nem precisaria ir ao ginecologista. Imagina isso. Depois de 30, entrou na menopausa, você não vai mais ter filho, teoricamente não precisaria ir frequentar um consultório de ginecologia. E olha quanto se mudou nesses anos todos. Você imaginar que hoje você, aos 50 anos, você pode ser aquilo que você quiser se tornar ser. Então, falar de menopausa é muito importante porque é uma fase muito expressiva da vida da mulher. Considerando que essa fase da menopausa pouco se fala, durante muitos anos foi um tabu, eu resolvi vir aqui nas redes sociais para informar, para mostrar que é importante se falar. Eu recebo todo dia no meu consultório mulheres que chegam para mim que seus médicos relatam que menopausa é normal. Realmente, a menopausa é normal, só não chega depois da menopausa quem ficou pelo caminho. Mas não é por conta de achar que é normal sofrer
com a menopausa. É normal sofrer com a privação hormonal. E é isso que eu quero mudar a forma de ver e de pensar dessas mulheres. Não aceitar quando falam que é normal sofrer com a menopausa. A gente sabe que tem mais de 76 sintomas que podem acontecer de formas tanto sintomáticas quanto ocultas, que você nem imagina que seja da menopausa. Então, é tão importante você informar essas mulheres de coisas que ela, na verdade, ela está a sentir e que muitas vezes esses sintomas acontecem sem nem estar na menopausa. Você menstrua normalmente e acredita que é do dia a dia, é do corre-corre, é do estresse, é da vida corrida. E é por isso que é tão importante a gente falar de menopausa, lembrando que as alterações hormonais, elas acontecem até 10 anos antes da parada da menstruação. Então, contextualizando, o que é menopausa? A menopausa é um conceito de tempo. Na verdade, é quando você passa um ano sem menstruar. Então, imagina que a sua menstruação hoje é a última. Daqui a um ano, você olha e eu não menstruei mais desde 31 de julho de 2024. E aí você, agora eu estou na menopausa. Só que as alterações hormonais, elas ocorrem até 10 anos antes, que é chamado o período do climatério. E a pós-menopausa é depois de um ano que se instalou a menopausa. Então, considerando essas alterações, é nessa faixa, a partir de 40 anos em média, onde a gente começa a ter um olhar diferenciado para as alterações que você vem sofrendo. Alterações essas que podem vir decorrente da queda hormonal. E o que é a menopausa? Além de ser esse conceito do tempo, ela é marcada pela fase em que seus ovários diminuem a produção dos seus hormônios. E que hormônios são esses? Estrogênio, progesterona e a testosterona. Então, eles caem todos ao mesmo tempo? Não. Normalmente, eles têm uma progressão. Tem um hormônio que cai antes, normalmente é a testosterona, depois a progesterona e o último hormônio a cair é o estrogênio, é o estradiol. Então, quando a gente recebe uma mulher que chega no nosso consultório, nós precisamos ter escuta para essa mulher. E essa escuta de o que você está sentindo. Perguntar para ela como é que é o padrão de sangramento dela, porque é muito comum alterações no ciclo menstrual, encurtamento de ciclo, ou alongamento desse ciclo, ou irregularidade menstrual, e isso já pode dar um sinalzinho do que está acontecendo. É muito comum sintomas de cansaço, de fadiga, de desejo sexual hipoativo, pessoa que refere que não está tendo muita relação, não tem vontade de ter relação sexual. Isso já dá um clique, pode ser a testosterona. A gente, depois, quando começam os calores, a queda de cabelo. Então, são sintomas esses que também nos remetem que pode ser o estrogênio. Dito isso, a gente sempre procura modular essa reposição hormonal com aquilo que a gente produzia e que não está mais conseguindo produzir. Isso é reposição. Reposição hormonal nada mais é do que você devolver os hormônios que você não está mais conseguindo produzir. Então, quando a gente recebe uma mulher 40 a mais, muitas vezes ela está muito bem hormonalmente falando e tem sintomas. Por que é tão importante falarmos da medicina integrativa e funcional? Porque quando a gente olha a mulher como um todo, depois dos 40 anos, a gente precisa avaliar como é que estão as vitaminas, como é que está funcionando o intestino, porque nem tudo é hormônio. Não só aos 40, como também depois da menopausa, muitas vezes não é só o hormônio que vai ser a solução de tudo. E eu tenho certeza que se a gente começar a ir a fundo um pouquinho mais na questão da anamnese, muitas mulheres que chegam para mim e que falam: eu passei pela menopausa, eu sem sentir nada. E você não atribui, aquela pessoa não atribui, ela acha que não sentir nada é não sentir calores.
quando na verdade uma alteração de sono, uma alteração da memória, uma confusão mental, não conseguir produzir muito durante o seu trabalho, a cognição fica mais lenta, a unha fica mais fraca, alteração da pele, a pele fica mais seca, sintomas urogenitais. Então, quando ela fala de sintomas, a gente tem que olhar o todo daquele momento que aquela pessoa está sentindo. E é isso que a gente faz quando recebe. É muito importante que se vá ao ginecologista uma vez ao ano, fazer seu check-up e que nesta anamnese você consiga checar todas as abordagens do seu estilo de vida. Como é que é a alimentação, se faz atividade física, se dorme bem, como é que está o humor, como é que está o manejo do estresse. E eu quero saber de vocês, quando vocês vão ao ginecologista, vocês conseguem abordar esse tipo de uma abordagem mais complexa, uma abordagem mais no seu dia a dia, ou fica só numa visão de fazer seu preventivo e olhar a mama? Não é mais essa visão de mama, ginecologista, ele é o médico da mulher. Ele olha a mulher como um todo, ele olha como é que ela está funcionando, como é que funciona, como é que é a qualidade e o estilo de vida dessa pessoa. E é por conta disso que eu venho aqui para poder falar para vocês todas as diferenças de abordagem que é tão importante de vocês levarem isso na consulta ginecológica de vocês. Então, quando a gente aborda numa consulta ginecológica, não só uma anamnese um pouquinho mais detalhada, os exames de rotina, fazer seu exame ginecológico, Papa Nicolau, mamografia, ultrassonografia do abdômen transvaginal, mama, tireoide, densitometria óssea, são além de um check-up de sangue com mineralogramas, vitaminas, bioquímica, colesterol, dosagem hormonal. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o ciclo menstrual da mulher para a gente poder entender o impacto que isso dá quando começam a ter as alterações hormonais. A mulher, na verdade, toda mulher se prepara para poder engravidar todo mês. Então, todo mês você tem a primeira fase do ciclo, que é onde você tem o amadurecimento do folículo. É um folículo, é o óvulo, que ele vai amadurecer. E aí tem a produção na primeira fase de um hormônio chamado estrogênio. No meio do ciclo ocorre a ovulação. Você vai ter o pico do estradiol, que vai determinar um pico de um outro hormônio, que é o LH. Quando tem o pico, ocorre a ovulação e passa a predominar um hormônio chamado progesterona, que se por acaso ocorrer a fecundação, vai evoluir para uma gravidez. Quando não, tem a descamação desse endométrio e com isso começa um novo ciclo. Você menstrua e começa um novo ciclo menstrual. Quando você começa, a partir dos 40 anos, alterações desse ciclo, então aquela mulher que menstrua e o ciclo está encurtando, tem um recrutamento folicular mais precocemente, isso aí ela fala, eu tô sangrando de 23, 25 dias. Isso já é um sinal pra gente de que alguma alteração hormonal possa estar acontecendo. Quando ela passa a reclamar, chega no consultório e fala, tá pulando o mês, eu não tô menstruando, tá completamente irregular. Pode acontecer ciclos anovulatórios. Por isso que a gente sempre fala que depois dos 40 a fertilidade cai. Porque além de você ter a tua reserva folicular, que são os óvulos que nascem com você, eles vão caindo com a idade. Além disso, tem ciclos que você não ovula. Então, nesses ciclos fica mais difícil de você conseguir engravidar. São sinais de alterações dos seus hormônios. E muito importante você ir acompanhando essas mudanças, que normalmente a mudança desses hormônios também vão estar alterando alguns sintomas do seu dia a dia. E esses sintomas a gente associa junto com a dosagem hormonal o quanto que a gente precisa ir repondo para devolver qualidade de vida. Então, quando a gente fala em qualidade de vida,
nós falamos não só em reposição hormonal, mas falamos também em suplementos. Muito importante, a gente vai abordar uma live só sobre suplementos. Quais são os suplementos importantes? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo dos suplementos que são indispensáveis para a mulher 40+. Quando a gente vai falar sobre questões da região íntima, vamos fazer um tema da live só sobre atrofia genital, urgência urinária incontinência, o que é cada uma dessas coisas. Nós vamos falar sobre reposição hormonal, como vai ser, que tipos de reposição hormonal que a gente indica para todas as pacientes. Mas hoje é uma live mais abrangente, onde a gente está introduzindo o que é o projeto dessas lives semanais. Então, eu vou responder perguntas de vocês ao vivo. Eu já recebi algumas perguntas que eu vou responder, que eu botei uma caixinha, e uma delas é sobre janela de oportunidade. O que é isso? Pacientes chegam no meu consultório e que ficam vendo sobre, nas redes, a importância da reposição hormonal e querem fazer. E aí, às vezes, eu falo, você já não é indicado. A gente não existe sempre, não existe nunca, mas a gente tem pacientes que vão se beneficiar mais da reposição hormonal do que outras. E o que é essa janela? A janela de oportunidade seria o período ideal onde a gente indica a reposição hormonal, que a paciente vai se beneficiar mais do que ter risco. E o que é essa janela? São 10 anos do início da menopausa. Então, vamos supor que você teve a sua última menstruação aos 50, até 60 anos, você estaria apta a fazer uma reposição hormonal com menos risco. A partir dos 60 anos, não é que não possa fazer. Pode fazer a reposição, sim, mas a gente tem que avaliar risco-benefício. Qual é o principal risco? É a doença cardiovascular. Por quê? Porque a gente sabe que quando você fica em privação, sem hormônio, por 10 anos, e você dar o estrogênio ele pode alterar, fazer uma vasoconstrição no vaso. O que acontece? Se você tem alguma placa de ateroma, no que você faz essa alteração no vaso, essa plaquinha pode soltar, e aí podendo dar um infarto, podendo dar um acidente vascular cerebral. Então, a gente avalia com check-up cardiológico, com Doppler de carótida, o score de cálcio, que é uma tomografia cardíaca, para poder ver se a paciente está apta para poder fazer a reposição hormonal. Outra pergunta que me fizeram é por que tantos médicos são contra a reposição hormonal? Então, isso vem lá de trás, é um trabalho que foi feito em 2003 e que esse trabalho foi feito com um número enorme de mulheres e que precisou ser interrompido no meio, esse trabalho, por conta de que aumentou muito o risco de câncer de mama. E os anos passaram e as pessoas foram dando seguimento nos estudos e se viu que esse trabalho tinha muito erro, muito viés. Por quê? A seleção das pacientes que foram fazer aquela reposição hormonal, tinha paciente fora da janela de oportunidade, tinha paciente tabagista, tinha paciente obesa. Então, logicamente, o risco aumentou. Mas que não era, na verdade, a reposição a grande vilã que gerou o câncer de mama. Foi o que foi dado naquela ocasião, se usava um tipo de hormônio, que era o estrogênio de égua prenha, que a gente não usa mais. Era utilizado a progestínica, uma progesterona, que também a gente não é o mais indicado. E hoje a gente não usa mais isso. E nesse trabalho se evidenciou que a reposição do estrogênio até diminuiu o risco de câncer de mama, mas quando era associado em pacientes que não tinham indicação de fazer a reposição hormonal, ou em pacientes que fizeram a reposição, como não tinham útero, elas fizeram uma reposição hormonal só com estrogênio, até diminuiu. Diante desses resultados, desses estudos que foram subsequentes, se viu que a reposição hormonal ela é extremamente segura,
quando bem indicada para pacientes que podem realmente fazer reposição hormonal e, pelo contrário, até protegem do câncer de mama, além dos outros benefícios da reposição hormonal, como proteção de doença cardiovascular, proteção da perda de massa óssea. A gente sabe que a falta do estrogênio, ele, na verdade, ele também acelera a perda de massa óssea, inclusive nos consensos de reumatologia, hoje é a principal escolha no tratamento de osteopenia e de osteoporose. Então, são inúmeros os benefícios da reposição hormonal e, por conta desse estudo, médicos que continuam repetindo o que se falou há 20 anos atrás são contra a reposição hormonal. Assim como eu escuto muito no meu consultório, uma coisa que eu falo muito nas redes, falo muito em stories, muito no meu consultório, sobre a normalização da menopausa, de achar que é normal sofrer com sintomas da menopausa. Que é normal? É comum, muito comum a mulher ter calores e não dormir, mas daí a dizer que a pessoa não precisa, tem que se acostumar a viver. Tenho certeza que quem está aqui comigo na live já deve ter escutado. Conta aqui para mim nos comentários se vocês já não escutaram que isso é da menopausa, isso é normal. Conta que eu quero saber de vocês, se vocês já não escutaram, vai aprender a conviver ou isso passa. Isso não passa. Aquele sintoma pode até melhorar, mas outros virão. E você deixar de ter a proteção de doenças que realmente vão comprometer a sua integridade, como a doença que mais mata a mulher depois da menopausa, é a doença cardiovascular. A gente sabe que antes da menopausa, a relação homem-mulher, são muito mais homens que têm problemas cardiovasculares do que mulheres. E que depois da menopausa, essa relação ela inverte. Então, se a gente tem um benefício na reposição hormonal para proteger uma doença que tem uma morbidade enorme, por que não fazer? Se a gente sabe que a reposição hormonal hoje, com acompanhamento médico, em doses fisiológicas, via periférica, ela vai te devolver qualidade de vida e te proteger de doenças. Então, o que vocês precisam é ter um médico para chamar de seu, que confie, que entenda de saber lidar com a saúde da mulher nessa fase da vida, que faça um acompanhamento, que dê a mão para vocês mesmos, no sentido, eu vou estar ali para devolver aquilo que está faltando. E não é só sobre hormônio, é sobre hormônio, sobre sono, sobre disposição, sobre cansaço, sobre libido, sobre queixas urinárias, que são coisas que acometem a mulher e isso não vai passar. Não vai passar porque o tempo também está passando e a gente também está envelhecendo. Assim como a pele do rosto muda, assim como a gente tem uma tendência, a taxa metabólica fica mais baixa. Quanto que eu escuto no meu consultório que está ganhando peso, que não se reconhece. Eu pego mulheres que sentam na minha frente, que começam a falar de menopausa e desabam, choram, a mudança do humor, uma labilidade emocional, se sentem extremamente não se reconhecendo, que perdem suas relações de casamento, relações sociais, não tem vontade de sair de dentro de casa. Não precisa viver assim. Eu acho que esse é um grande recado que eu quero passar, que a gente pode, na verdade, mudar, virar a chave. No momento que você tem pessoas do seu lado que estão ali, que vão te dizer, não é normal sofrer com sintomas da menopausa, não é normal você não ter vontade de ter relação sexual ou ter a sua libido. Quantas mulheres chegam no meu consultório e que falam, já aposentei. Não precisa. Você pode até não querer, mas não decretar isso por conta de circunstâncias dos seus hormônios. Mulheres que não conseguem, no melhor momento da sua vida, que elas estão empoderadas, têm a maturidade, têm momentos profissionais normalmente mais estabilizados, não conseguirem produzir ou não conseguirem sair para trabalhar ou estarem exauridas, extremamente cansadas de não conseguirem ter disposição para vir para trabalhar. Então, esse é um grande convite para vocês.
de estarem comigo toda semana, toda quarta-feira, às 19h30. Cada semana a gente vai esmiuçar um dos assuntos ligados à saúde feminina, de como a gente pode estar melhorando a qualidade de vida de vocês. Lembrando que estilo de vida é fundamental. Não existe remédio milagroso, hormônio milagroso, nada que vai fazer aquilo que depende da própria pessoa. A gente orienta, a gente corrige, a gente devolve vitaminas, a gente faz a suplementação, a gente ajuda a emagrecer, mas o que é de cada uma das pessoas, cada um precisar, na verdade, é querer fazer. O médico não pode querer mais do que a própria paciente. Várias pacientes colocando, mulheres aqui, seguidoras, colocando que estão sofrendo com isso. Eu entendo, eu atendo isso, são anos no consultório, todos os dias eu atendo mulheres que chegam para mim e vejo a mudança, a transformação que a gente é capaz de fazer na vida de vocês. Então, é quase que um apelo. Não se acomodem, não aceitem que falem que é normal. Não é normal. A gente sabe que é comum, a gente sabe o quanto que a menopausa e a queda hormonal para algumas mulheres não impacta tanto, em outras é devastadora, vem como se fosse uma verdadeira avalanche. Mas o que eu quero deixar para vocês é: fiquem comigo. Quem não me segue já passa a me seguir, compartilha com as amigas, estejam presentes. Essa foi uma live mais de apresentação do que é um projeto de estarmos juntas toda semana. Perguntas, manda no meu direct, faço questão de responder, eu estou à disposição. O que eu quero é levar informação para vocês, é mostrar caminhos, e não é um caminho certo, outro errado, outro mais ou menos. Cada pessoa é única, cada história é única, cada uma tem a sua bagagem, e é importante a gente acolher, se acolher, entender que tem momentos que a gente está melhor, tem momentos que a gente está pior. A culpa não é nossa. A mulher, ela na verdade, é quase uma Mulher Maravilha. A gente precisa ser mãe, a gente precisa ser dona de casa, amante, namorada, amiga, ser a gente mesmo, quem a gente quer ser, e entender que a gente vai fazer o melhor que a gente pode em cada uma delas, botar a culpa de lado, porque a gente não tem que se sentir culpada por absolutamente nada, especialmente se a gente está sempre buscando melhorar. E nessa busca de melhorar, eu tô aqui para poder ajudar a cada uma de vocês. Então, quero agradecer muito quem esteve aqui comigo. Essa live vai ficar gravada como uma live inaugural de uma caminhada juntos, e onde a gente vai falar cada semana sobre um tema específico, mas tentando sempre abordar de uma forma integrativa, funcional, de que vocês voltem a se reconhecer ou se autoconhecer, das mudanças de que cada etapa na vida da gente, elas vão trazendo de surpresas, muitas vezes boas, às vezes nem tão boas, mas que a gente realmente consegue transformar, se empoderar, buscar a nossa melhor versão. Todos nós temos potencial enorme, e que muitas vezes a gente não está chegando no nosso potencial máximo porque a gente está com algum fator, alguma limitação, alguma coisa que está faltando, que não está funcionando tão bem nos nossos sistemas, nos nossos hormônios, nas nossas vitaminas, e que é passível de correção. Então, fiquem comigo. Eu amei estar aqui com vocês, eu adorei a ideia, estava muito ansiosa na chegada desse início desse projeto que a gente está começando hoje. Vamos continuar juntas, mãos dadas, mulheres juntas, somos mais fortes, e numa comunidade onde a gente tem aqui no meu perfil mais de 130 mil mulheres que eu falo, que eu compartilho, que eu levo informação, muitos vídeos. Então, vai ser toda quarta-feira às 19h30. Nós temos um compromisso, já ativa lá na sua agenda para estarmos juntas toda semana.
Muito obrigado pela presença. Vai estar gravada essa live. Eu amei estar com vocês e tenho certeza que será uma jornada incrível. Um grande beijo e boa noite.